Às vezes, para se falar diretamente de política, é preciso não falar diretamente de política. Recorreremos nessa nossa intervenção ao grande teatro do mundo, apostando que por meio da arte é possível compreender perfeitamente os jogos de poder. No palco, o poder em cena é instrumento valioso para entender a política. Nós sabemos que a arte imita a vida, ou talvez que a vida imita a arte, mas com certeza a relação entre o real e o ficcional é muito mais tênue do que se poderia supor. Peter Brook, o grande diretor, define Shakespeare como um pedaço de carvão. A imagem é de que podemos sempre acendê-lo quando precisamos de luz e de calor. Shakespeare é luz no sentido mais profundo. Ele ilumina o que poderia estar obscuro. Shakespeare é calor no sentido mais profundo. Ele escreve com ardor. Sua poesia ilumina e aquece as ideias dos homens há mais de 400 anos. E Shakespeare, além de escrever sobre os mais variados temas do que é propriamente humano, escreve ferozmente sobre política, mas claro, a seu modo todo próprio, esbanjando sabedoria e genialidade. Há algo de podre no reino da Dinamarca. A frase é uma das mais conhecidas do repertório shakespeariano e é uma citação da tragédia Hamlet, e aponta para o estado de desordem em que se encontra o referido reino. Não se trata, em todo caso, apenas de um problema passageiro. A imagem que a palavra podre nos remete é a da contaminação, da decomposição, da putrefação. É algo que está estragado por dentro. A podridão se ensinou por todo o reino da Dinamarca. Por todo o reino da Dinamarca, em sua dimensão pública e privada, que infecta as imagens, as falas e os próprios personagens da peça. E o que é podre, como bem sabemos em Shakespeare, é o que é corrupto. É claro que a corrupção, o mal que assola os estados e que torna imoral o indivíduo, não é característica exclusiva da peça Hamlet. O reino da Dinamarca é metáfora de todos os estados, ficcionais ou não, e os personagens da tragédia bem podem parecer, mesmo que esquematicamente, um pouco com pessoas de carne e osso. Então talvez valha a pena analisarmos a ideia de corrupção nas peças de Shakespeare. Pode bem ser que entender como o poeta representou a questão e que seu talento artístico possa ao mesmo tempo nos ajudar a compreender melhor esse mal que opera no interior dos governos e na índole dos indivíduos. Trata-se de perceber como a arte pode auxiliar na compreensão da política real, cotidiana, empreendida por indivíduos igualmente reais. Shakespeare escreveu cerca de 40 peças, e apesar de sempre existir algo de novo em cada uma delas, podemos encontrar algumas constantes no seu modo de conceber o palco da política. Então talvez não seja necessário nem produtivo tentar falar de todas elas. Escolhemos uma tragédia específica, Hamlet, e uma sequência conhecida como a tetralogia A Henríada, para tentar mostrar como o bardo concebia as questões relativas à ideia de corrupção. É preciso salientar, primeiramente, que Shakespeare não concebia a questão da corrupção como uma disfunção entre público e privado. Ali, nesse pensamento que se coloca na virada do século XVI para o século XVII, público e privado não se colocavam como ordens distintas. Pelo contrário, a corrupção por ele era concebida como um fenômeno que infectava as duas ordens. Isso porque o dever particular é quase sempre o mesmo dever público. Devemos notar que Shakespeare situava a maioria de suas peças na corte. As relações pessoais, então, se ligam a razões de Estado. Porém, se não existir um desacoplamento entre público e privado, existe algo que é certo. Não há final feliz do ponto de vista individual se há mau governo. Ou como eu gosto de pensar, poder, o núcleo da política e justiça, o núcleo do direito, devem caminhar indissociavelmente juntos. Analisaremos dois modos de corrupção que parecem ser mais evidentes na obra de Shakespeare, a partir de Hamlet e depois da tetralogia A Henríada. Em primeiro lugar, a ideia de usurpação como forma inequívoca de corrupção. É particularmente uma situação de injustiça, pois leva os usurpadores e seus bajuladores a tomar um poder que não lhes é de direito. E em segundo lugar, talvez até mesmo em oposição a esse desarranjo acima,
podemos ter uma situação em que a tomada de poder é a única alternativa contra a corrupção. É o caso em que a alternativa limite é a mudança, e a corrupção do Estado só pode ser sanada pela mudança da coroa. Nos dois casos, porém, o princípio é o mesmo. Não pode haver poder legítimo onde reina a injustiça. Comecemos então com a usurpação como uma modalidade de corrupção. Em Hamlet, como em outras peças de Shakespeare, as imagens que são forjadas, as metáforas que derivam de palavras símbolos, tentam traduzir uma tônica específica, a dar os contornos da atmosfera geral que o enredo se propõe. Por exemplo, em Macbeth, temos uma peça que gira em torno das metáforas das palavras e das imagens que apontam sempre para a escuridão, o negro, a ausência de luz, que é própria aos assassinos mais injustos. Macbeth, na peça inteira, nunca se encontra de dia e sob luz. Terá apenas dois momentos nessa peça que existe claridade e iluminação. No começo, quando o rei legítimo Duncan, se dirige ao castelo, e ao fim, depois que Macbeth morre. Romeu e Julieta, por exemplo, a imagem dominante é a da luz, a luz de um amor juvenil que acende como chama, a luz que se estabelece por cima da sombra dos conflitos entre as famílias dos Capuletos e dos Montecos. E como é que seria em Hamlet? É especialmente curioso em Hamlet que, como em toda a peça, reina outra imagem, a imagem da doença, alguma espécie particular de corrupção oculta que infecta e destrói o corpo saudável. A condição moral do rei da Dinamarca é doente. Assim, Shakespeare não se cansa de usar imagens que remetem à enfermidade, a moléstias do corpo, às úlceras e tudo que pode degenerar o que é saudável. A corrupção do rei Cláudio é retratada como uma doença que tomou conta do Estado, dos personagens que ele mesmo corrompe, das falas e de toda a imagística pela qual a peça é estruturada. Caroline Spurgeon, nesse sentido, defende que não é a angústia o pensamento dominante na peça, como poderíamos pensar, afinal, ser ou não ser, mas sim a podridão, a doença, a corrupção, a sujeira, uma corrupção tão profunda que leva o próprio Cláudio, o usurpador, a dizer: meu crime é como um cancro que fede aos céus. Segundo a autora, o estado de coisas na Dinamarca que choca, paralisa e avassala Hamlet é semelhante ao repulsivo tumor que vaza por dentro e envenena o corpo todo, sem manifestar por fora a causa da morte do paciente. A corrupção que reina na Dinamarca é plenamente traduzida pelas imagens da podridão e se localiza no fato de que Cláudio, o corrupto Cláudio, não só envenenou o rei Hamlet, mas envenena todo o reino que se encontra em decomposição. O primeiro sinal de corrupção na peça, inclusive, é justamente esse: a decomposição e putrefação imagística com que Shakespeare elabora o enredo. Em Hamlet, podemos encontrar a palavra corrupção e suas variantes basicamente em duas cenas. Curiosamente, cenas de caráter doméstico e que, no entanto, têm consequências de caráter público evidentes. Cláudio, o rei usurpador, aquele que repetiu o crime de Caim, matar o próprio irmão, a certo momento se põe a confessar seus crimes. Não sabe, no entanto, que está sendo observado por Hamlet, que titubeia em matar o rei em um momento em que ele está rezando, pois acredita que isso poderia encaminhá-lo diretamente aos céus. O rei faz uma consideração sobre a corrupção nesse momento, em que ele se confessa que vale a pena ser interpretado. E aqui eu cito o Cláudio em Hamlet, né? Nas correntes corruptas desse mundo, o crime afasta às vezes a justiça, com mão dourada, e vemos muitas vezes que o prêmio do delito contra a lei. A passagem mostra que a corrupção, o crime contra o que é de direito, é mais complexa do que simplesmente uma forma de injustiça. A corrupção pode comprar a lei, isto é, ter contornos legais em algo que é absolutamente injusto. Pois isso é exatamente as contradições e as condições da peça. Cláudio, aparentemente, ao se casar com a rainha Gertrudes, tem toda a legitimidade para reinar. O problema é que, para alcançar o trono, ele assassinou o próprio irmão. A usurpação, nesse caso, é entendida como uma modalidade de corrupção, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque corrupção, como já foi dito aqui, é uma espécie de modificação
nas características naturais de algo. Ora, o rei natural de direito é Hamlet, o pai. Cláudio altera a ordem das coisas do reino, que inclusive Shakespeare tinha um caráter divino, né? Altera as coisas ao assassinar o próprio irmão. Ele é corrupto por isso. E em segundo lugar, Cláudio usou de meios absolutamente ilícitos para chegar ao poder e obter o que desejava. A corrupção se mostra, nesse caso, uma outra forma de ilegalidade. Agora, essa é a primeira cena doméstica. A segunda cena, no entanto, a ideia de corrupção aparece de outra maneira. Hamlet está conversando violentamente com a rainha Gertrudes, no quarto dela. Ali, outra característica da corrupção, como Shakespeare a concebia, é plenamente demonstrada. A corrupção corrói por dentro e tem como marca distintiva a lógica do ocultamento. É assim que Hamlet se anuncia, enquanto a repelente corrupção, minando por dentro, infecta o que não se vê. Toda a corrupção em Shakespeare passa necessariamente por uma camuflagem, uma dissimulação dos indivíduos imorais para evitar que se conheçam suas verdadeiras intenções negativas, geralmente centradas em interesses pessoais absolutamente egoístas. Cláudio é corrupto, então, não só por ser um dissimulador de primeira, mas porque sua ânsia pelo poder fez com que ele tomasse o poder via assassinato e ele não tem o menor compromisso com o bom governo. Tudo nele indica que seus desejos são plenamente egoístas e não correspondem a qualquer tentativa de ser um governante melhor que o Hamlet pai. Esse sim, pelo que dizem os relatos do livro, teria sido um grande rei. Cláudio resume em sua própria fala todos os seus crimes e vontades, e enquanto considera se deve rezar, em nenhum momento a questão de ser um grande governante se propõe. Ele sabe o que realmente ele é. Nas palavras dele, perdoai-me o assassinato cometido, não serve. Estou de posse dos proveitos pelos quais fiz um crime. Eis a coroa, minha própria ambição, minha rainha. Poderia eu obter o perdão guardando as ofensas? Mas não basta Cláudio ser corrupto. Uma das características mais essenciais dos corruptos é que eles corrompem os outros. Nesse sentido, na fala do fantasma, no começo da peça, né, o fantasma do rei Hamlet, ele aparece para Hamlet e ele conta, olha, seu tio me assassinou. Né? Mas ele conta de uma maneira muito particular. Ele conta assim, eu vou ler aqui, se deixei esse versículo é bom. Né? Então, como de costume, dormia eu à tarde no jardim. Teu tio, aproveitando essa aula incauta, furtivamente conduziu um frasco com a maldita essência do veneno e me fez cair nos ouvidos essas gotas terríveis, cujo efeito tem tal inimizade ao sangue humano que, rápidas e ligeiras, elas percorrem todas as veias e canais do corpo e de repente coagulam e talham o sangue fino e fluido. A corrupção em Hamlet aparece como um veneno que vem pelos ouvidos. O corrupto influencia pela fala as outras pessoas. Cláudio influencia Gertrudes, que é a mãe de Hamlet, a ficar contra o próprio filho. Rosencrantz e Guildenstern, os melhores amigos de Hamlet, são convencidos a matar o seu melhor amigo, Hamlet. O bajulador Polônio e o vingador Laertes também são convencidos pelo rei Cláudio. Ou seja, outra característica é essa, né? O corrupto não é um personagem nunca solitário. O corrupto faz uma outra coisa. Ele ajuda a corromper as outras pessoas que aparentemente são insuspeitas. Agora vamos falar um pouco sobre a outra alternativa que eu havia proposto, como a tomada de poder como alternativa alternativa à corrupção. Aí eu vou falar da Ilíada, né? A Ilíada é uma tetralogia composta de 4 peças. Ricardo II, né? Henrique IV, parte 1, Henrique IV, parte 2 e Henrique V. Né? O grande interesse dessas peças é que a lógica do Ricardo II ele é um rei absolutamente legítimo. Aparentemente, na hereditariedade, ele é completamente legítimo. Mas, no entanto, ele não é um rei que possa, podemos dizer, que seja um rei de virtude, no sentido maquiaveliano. Ele, pelo contrário, ele é um rei dado a caprichos. E é dado também a não se importar com a coisa pública. Né? Ele, como personagem título da peça, é caprichoso. Né? Ele gosta da pompa de ser rei, mas ignora seus verdadeiros deveres. Ele é apresentado por Shakespeare como um personagem injusto para com seu povo. Por quê?
Ele cobra taxas em excesso, ele cobra impostos, ele arrenda as próprias terras do reino, ele não escuta os melhores conselheiros, que são seus parentes, pelo contrário, ele manda matar alguns, ele escuta, por outro lado, só bajuladores, e ele toma posse de todos, de alguns nobres, dos bens de alguns nobres. Maquiavel, se tivesse que olhar para esse rei, diria, é um rei sem virtude. Não é? Ele é corrupto, apesar de ser legítimo. Por quê? Porque ele pega a legalidade, distorce a legalidade para poder cooptar os bens das outras pessoas, do povo e dos nobres. E também porque ele desvirtua, isso é o mais essencial sentido, ele é corrupto porque ele desvirtua a função da coroa. Ele faz com que a coroa sirva a benefícios que são sempre egoístas e particulares, o que mostra um descompromisso com as mais importantes questões do Estado. Como eu disse, não há bom governo onde reina a injustiça. Até o final da peça, a gente já sabe, ele vai perder o poder. Um rei que não é justo em Shakespeare, em qualquer de suas obras, não pode jamais usar a coroa. Mas enquanto nós temos um colapso do rei Ricardo II, ao mesmo tempo, estruturalmente na peça, Shakespeare já vai preparando, desde o começo, quem será o líder que estaria preparado para substituir Ricardo II. Será o Henrique IV, o personagem Bolingbroke, que será o rei na parte 1 e na parte 2 da tetralogia. Esse rei, sim, ele se mostra já desde o início como um homem que tem senso de justiça, um homem que tem visão política, respeito às leis, comando, preparo político, enfim. Shakespeare define ele como um estadista, como podemos ver depois nas peças subsequentes. Agora, eu vou fazer uma exposição breve. Voltando ao começo da intervenção, a arte e a vida estão mutuamente ligadas, de alguma forma. Shakespeare nos dá duas visões antagônicas sobre a corrupção. Ou o corrupto é quem tomou o poder sem ter direito a isso. Ou o corrupto, na verdade, a corrupção, na verdade, deve obedecer a outra lógica, em que você deve tomar o poder para acabar com a corrupção. Mas não sejamos ingênuos. A leitura de Shakespeare também pode ser ideológica, por certo. Em Shakespeare sempre temos uma anteposição importante: corruptos e imorais de um lado e de outro, os homens íntegros, os estadistas. E eu termino com uma questão para finalizar. Se em Shakespeare temos a anteposição entre corruptos e homens íntegros, eu bem sei por onde andam por aí os corruptos. O que eu queria saber seria onde andam os nossos estadistas. Mas essa talvez seja a tragédia brasileira. Obrigado pela sua participação. A sua última pergunta talvez seja medida por medida, não? Quando aparece o problema do micropoder, o órgão carregado de proibir o sexo fora do matrimônio, exige de alguém que faça sexo fora do matrimônio. Você se lembra disso, que é uma forma de corrupção.